Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Meu dileto e amado ouvinte, que nos acompanha através desta emissora de rádio e pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigado por estarmos juntos sob o olhar intercessor de São José nesta quarta-feira, para rezarmos esses breves minutos, mantendo a nossa comunhão com a Igreja, com nosso Senhor, esta unção que o Espírito Santo de Deus quer trazer ao profundo do nosso coração. Hoje a Igreja celebra uma mulher extraordinária, Santa Maria Madalena. Durante muitos séculos, foi lembrada sobretudo como a pecadora convertida. Hoje, a liturgia destaca também aquilo que ela se tornou, a primeira testemunha da ressurreição. Chamada pelos padres da Igreja de Apóstola dos Apóstolos, porque foi enviada pelo próprio Cristo para anunciar aos discípulos que ele estava vivo. Nossa Escola de São Bento encontra hoje um encontro belíssimo entre a conversão, a perseverança e a missão. Daí que nós vamos meditar nesta manhã sobre as lágrimas da conversão que se tornaram a alegria da missão. Há pessoas que acreditam que o passado determina para sempre o futuro. Elas pensam, eu errei demais, não tenho mais jeito. Deus não pode servir-se de mim. Maria Madalena desmente completamente esse pensamento. A mulher que chorou seus pecados tornou-se a primeira anunciadora da maior história, a maior notícia que o mundo já ouviu. Porque Deus não escolhe os perfeitos, transforma, pelo contrário, os que se deixam converter. Há poucos dias mesmo atendi uma pessoa que, ao chegar para conversar comigo, começou a chorar e perguntou se ela seria digna de estar ali para aquele momento de oração, de acolhida. Eu disse, claro que sim. Nem sou eu que te acolho aqui, é Cristo que no meu lugar te acolhe. Porque a Igreja acolhe a todos, seja qual for o sofrimento, o pecado que a pessoa estiver na sua vida. A Igreja acolhe os imperfeitos para ajudá-los no processo da conversão para uma vida de perfeição. São Bento conhecia profundamente essa ação de graças. Ao concluir o capítulo 4 da regra, depois de apresentar os instrumentos das boas obras, ele escreve: nunca desesperar da misericórdia de Deus. Talvez esta seja uma das frases mais consoladoras de toda a regra. Nunca desesperar, nem diante dos pecados, nem diante das quedas, nem diante dos fracassos, nem diante das próprias fraquezas. Por quê? Porque a misericórdia de Deus, ela é sempre maior. O desespero nunca vem de Deus. O Espírito Santo sempre suscita esperança dentro de nós. São Bento sabia que um cristão cai muitas vezes, mas também sabia que um cristão pode levantar-se sempre das suas quedas. A santidade, meu querido irmão e irmã que reza comigo, não consiste em nunca cair, consiste em nunca desistir de recomeçar. Foi isso que aconteceu com Maria Madalena. Ela encontrou Cristo, foi curada,
permaneceu fiel até aos pés da cruz, quando muitos fugiram de Jesus, inclusive os apóstolos. Na madrugada da ressurreição, voltou ao sepulcro movida pelo amor. E foi justamente ela quem ouviu o Senhor pronunciar seu nome, Mary, Maria. Que momento extraordinário! Deus chama cada um de nós pelo nome. O nome que nós recebemos, sobretudo no batismo. Deus não nos vê como número. Outro dia uma pessoa me dizia com grande tristeza, não é daqui do estado de Goiás, que na paróquia dela, o jeito que ali é conduzido, porque claro, tem a teologia da libertação atrás, tem o desânimo dos pastores, das lideranças, que parece ver a paróquia como número, como um aglomerado de números. Não. Deus nos chama pelo nome. Deus não nos chama como multidão, mas cada um individualmente. Não somos uma multidão anônima, somos filhos amados. Quando Cristo pronuncia nosso nome, toda a vida ganha um novo sentido. Meu dileto e amado irmão e irmã, talvez você hoje esteja carregando alguma culpa. Talvez uma tristeza antiga. Talvez um pecado que ainda pesa sobre a sua consciência e você ainda não teve aquele ânimo para ir em busca do tribunal misericordioso de Deus, que é a confissão, e se livrar. Talvez você tenha vergonha de confessar esse pecado ao padre. Talvez você esteja escutando o diabo que fala no seu coração para não se confessar, esperar mais um pouco, porque o demônio aposta que a gente possa morrer em pecado. Ele não tem poder de saber o dia que a gente vai morrer, mas ele se agrada em poder fazer você prolongar o tempo para chegar à confissão e perdoar e ser perdoado dos seus pecados. O diabo é muito astuto e ele fica fazendo você proletar o tempo, postergar a hora para fazer uma boa confissão. Escute novamente a frase de São Bento: nunca desesperar da misericórdia de Deus. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto existe arrependimento, existe perdão. Enquanto buscamos Cristo, Ele continua pronunciando nosso nome. Outro dia uma pessoa me procurava dizendo que havia mais de 10 anos que não se confessava. E eu perguntei por quê. E ela disse, uma vez eu precisava tanto da confissão, entrei na fila e quando eu era a última, o padre disse que já não tinha mais condição de atender minha confissão. E simplesmente jogou a estola lá na cadeira que ele estava atendendo e saiu. Eu perguntei, era um padre idoso? Não, era um padre relativamente jovem. Nós, sacerdotes, não podemos fazer isso. Se você está com a necessidade de ir ao banheiro, de tomar água, alguma coisa, pede a pessoa, aguarde um instantinho. Uma última pessoa, você não pode fazer isso. Nós, sacerdotes, temos que ter muito cuidado para a gente não jogar as pessoas no limbo daqueles que acham que não tem mais condição de pecar. O diabo usou aquela pessoa para dizer, está vendo o que é isso? O padre não dá importância nenhuma a você. É a paróquia que vê as pessoas como número. Sobretudo números para trabalhar na festa da igreja, número para cuidar das coisas na paróquia e por aí vai. Enquanto buscamos a Cristo, Ele continua pronunciando o nosso nome. Você não é uma pessoa anônima. Mesmo que você receba um maltrato de alguém na igreja, até mesmo do sacerdote, isso não é motivo
para você afastar de Deus e, sobretudo, da confissão. Que Deus nos ajude a caminhar sempre na sua misericórdia. Amém. O Santo Evangelho de hoje, João 20, 1 a 2 e depois de 11 a 18. Maria Madalena permanece junto ao sepulcro chorando, enquanto que os discípulos já tinham voltado. Ela permaneceu, porque o amor verdadeiro sabe esperar. Quando Jesus aparece, ela nem o reconhece imediatamente, somente quando escuta seu nome. E Jesus diz, Maria. Ela responde, Rabone, mestre. Logo em seguida, Jesus lhe confia uma missão. Vai a meus irmãos e anuncia-lhes. A mulher que antes chorava torna-se missionária. É isso que Deus faz. A graça transforma o pecador em testemunha. Também São Bento desejava exatamente isso, que cada monge, depois de encontrar Cristo, se tornasse um sinal vivo do Evangelho. Deus, nesta manhã, pronuncia seu nome. João, Maria, José, Antônia, Francisca, Maria de Fátima, Maria José, Maria Helena, Maria de Paula, José Antônio, Silvio, Ananias. Ele chama cada um de nós pelo nome e te chama para que o seu batismo não fique encapsulado dentro de você sem externar os raios de luz pelo seu testemunho. Pensemos nisso. Deus nos conhece pelo nome, nos chama e nos envia. Há uma boa confissão, há um bom testemunho, há um bom apostolado. Que Ele nos ajude a viver a grandeza do seu santo nome. Amém. Te convido, querido irmão e irmã, a orarmos no Espírito, finalizando este nosso programa desejando que você esteja no momento de paz, vivendo essa luz de Cristo, que muda o nosso jeito de ser, muda o nosso coração. Façamos o nosso momento orante. Senhor Jesus, nós vos agradecemos porque nunca desiste de nós. Obrigado por chamardes cada um de nós pelo nome. Obrigado por nos levantardes quando caímos. Concedei-nos a perseverança de Santa Maria Madalena, que jamais desesperemos da vossa misericórdia. Purificai nosso coração, curai nossas feridas, perdoai nossos pecados e fazei de nós testemunhas alegres da vossa ressurreição. E também nós anunciemos com a vida e com as palavras que vós estáis vivo no meio de nós. E encerremos juntos com a oração milagrosa, poderosa de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. São Bento, pai dos monges, mestre da escuta, da oração e da perseverança, rogai por nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Maria Madalena, de São Bento e São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma quarta-feira na luz, sob o olhar
poderoso de São José, São Bento e Santa Maria Madalena, não deixe de se inscrever no nosso canal. E até às 20 horas, aqui no canal, com a oração das completas, a oração da noite. Amém.